Bem-vindo ao Sindiconte São Paulo, o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, onde oferecemos uma gama de serviços e benefícios para valorizar e facilitar o dia a dia dos profissionais da contabilidade. Fundado em 1919 por 11 jovens, o Sindiconte é um pilar de apoio e valorização para contadores. Explore o nosso clube de vantagens, onde você encontra benefícios que fazem a diferença no seu bolso, saúde e oportunidades de negócio. Conheça a Casa do Saber Contábil e aproveite vantagens em educação, saúde, hospedagem, serviços e muito mais. O Sindiconte oferece a você e sua família momentos especiais de lazer e descanso nas colônias de férias do Sesc em Bertioga e Praia Grande. Semanalmente, o Sindiconte proporciona 8 horas gratuitas de educação continuada, através de grupo de estudos, além de oferecer cursos e treinamentos com preços especiais para o seu dia a dia. O Sindiconte disponibiliza do posto da Junta Comercial de São Paulo e da Receita Federal do Brasil para agilizar processos e simplificar a rotina dos profissionais contábeis, oferecendo também condições especiais para a certificação digital. Oferecemos salas amplas, modernas e informatizadas, além de 2 auditórios com capacidade para mais de 150 pessoas. Com conforto e segurança, nossa localização é privilegiada, próxima às linhas vermelha, azul e amarela do metrô e ao Terminal Bandeira. Também oferecemos o curso Escritório Contábil Modelo, que é online, ao vivo e gravado, com mais de 207 horas de aula. Com uma história rica em lutas pela valorização dos contabilistas, o Sindicato de São Paulo defende seus interesses, garantindo reconhecimento e representatividade junto a entidades, órgãos públicos e sociedade. Nosso compromisso é fortalecer a classe contábil, promovendo seu desenvolvimento contínuo e a importância para a economia. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade que valoriza e apoia os profissionais da contabilidade. Sindiconte, comprometido com você. Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa mais uma live aqui no grupo de gestão contábil e IFRS, né? Hoje, quinta-feira, estamos aqui para trazer, claro, mais informações e trazer claramente debates, né? Por isso que é muito importante. Ao pessoal do YouTube, né? Quero agradecer a todos pela presença e tudo mais. Se inscrevam no canal, né? Clique no sininho, compartilhe e também mande as suas perguntas, né? Claramente com o tema de hoje para melhorar a sua comunicação. Então, vamos falar, né, continuando com a Graziele, né, para nós falarmos aqui sobre comunicação, que é muito importante na nós, né, falarmos bem, comunicarmos bem, né, por escrita e tudo mais. Tá certo? Quero agradecer o pessoal da sala, né, por todos aqui. Mandem também as suas perguntas, participem aqui dos debates, né, sabe que é sempre rico e muito importante, tá bom? Bom, a nossa palestrante, quero agradecer muito aqui a presença dela, né, principalmente em nome do nosso presidente Claudinei Tonon, né, ficamos muito felizes aqui, mais uma vez com sua presença, Graziele, né, Segete, né, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Muito obrigada, Rodrigo. Boa noite a todos. Eu quero agradecer esse convite, essa oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Da outra vez, nosso bate-papo foi super gostoso e já estou me sentindo em casa. Quero agradecer o presidente Claudinei, mais uma vez, por esse abraço aqui, né, de todos vocês. E vamos conversar, continuar. Na verdade, o assunto está um pouco linkado ao nosso último encontro. Nós estávamos falando sobre comunicação. E, e foi falado aquele dia, né, que nós não conseguimos viver em sociedade sem comunicação. Então, e sempre para se comunicar precisa de pelo menos 2 agentes, um emissor e um receptor. Naquele dia nós falamos muito mais sobre a comunicação verbal e escrita. E hoje vou dar um pouco mais de ênfase na tecnologia. E eu vou só pedir licença porque alguém está querendo participar da palestra também. Desculpe aqui. Pode participar aqui, igual coração Ó. de mãe. E eu quero
falar um pouquinho da linha do tempo da comunicação. E eu vou compartilhar uma telinha aqui com vocês, enquanto eu falo, para ver como a comunicação vem se evoluindo ao longo dos anos, né? Não coloquei nessa imagem, mas eu lembrei depois, né, do telégrafo, ainda antes do telefone, foi em 1837, o telégrafo já foi uma grande revolução. Imagina, só por sinaizinhos você conseguia transmitir uma mensagem que depois era transcrita, né, era decodificada e transcrita. Mas 1876, o Graham Bell veio com essa maravilha que é o telefone. Eu acho que isso já deve ter sido um estrondo na época. Imagina você poder conversar, ouvir a voz de uma outra pessoa que estava a uma certa distância. Então, o telefone realmente tanto foi revolucionário que está até hoje nas nossas vidas. Hoje quase ninguém usa o telefone fixo, embora ainda haja muito, mas a telefonia está aí, né? E desde até antes disso, existiam as cartas. Então, 2000 anos antes de Cristo, as pessoas mandavam mensageiros com notícias, né? Guerra, morte, invasão. Sempre houve essas coisas. Nós vemos muito nos filmes, né? Nos filmes de época. Então, a carta, a priori, existiu muito tempo antes de qualquer coisa mais tecnológica. E a carta permaneceu também no nosso meio até meados, até o fim do século XX. Eu escrevi muita carta. Eu, quando eu era criança, uma tia minha se mudou para Brasília e a ligação telefônica era muito caro, o interurbano era muito caro na época, né? Isso em 1980 e oitenta e tralalá, revelar a idade aqui. Então, nós conversávamos por telefone, sei lá, devia ser uma vez por semana, e era só no período da noite que era mais barato. E as conversas eram muito rápidas, né? O pai e a mãe ficavam lá do lado cronometrando para não vir uma conta de telefone absurda. Então, para eu conversar mais com a minha prima, mais detalhes, era o quê? Eram cartas. Eu tinha amigos que moravam em outras cidades, nós nos comunicávamos por carta, até amigas que mudaram para outro país. Então, eu escrevi carta até, sei lá, o começo dos anos 2000, final dos 90. Quando que. Ah, desculpa, pode falar, Rodrigo. Não, peraí, você está falando de carta, né? Só para complementar. E cartão postal também, Grazi? Cartão postal. E cartão de Natal também no final do ano, né? Cartão de Natal, né? Será que tem que explicar Pegava. o que que significa cartão Ah, postal para os nossos ouvintes? É porque eu olha, também sou professor universitário, né? Alguns não sabem o que que é. é verdade. Eu, às vezes, nas minhas aulas com criança, a gente vai montar um cartão postal, eles não têm ideia do que seja. Cartão postal, para quem não viveu essa época, ainda existe, mas ninguém mais manda, né? Era muito utilizado quando nós viajávamos. Então, sei lá, ia lá para Recife, normalmente em banca de jornal, tinha um como que eu chamo aquilo? Uma prateleira cheia de cartões para você escolher com fotos lindas da cidade. E aí você pegava, escolhia a foto mais bonita, escrevia uma mensagem para quem você queria mandar, para sua avó, para uma amiga, e colocava lá o endereço da pessoa e um texto bem curtinho, porque o cartão postal, talvez eu tenha alguma coisa que não tenho nada que possa, mas era, sei lá, aqui tinha a foto, no verso você colocava a mensagem, o endereço da pessoa, colava um selo e mandava pelo correio. E era isso, a pessoa recebia aquele cartão com aquela fotografia e o texto tinha que ser bem curto, porque não tinha um espaço grande para você escrever, né? Mas era muito gostoso. Eu cheguei a colecionar cartão postal. Eu tinha uma pasta cheia de cartões que eu recebia. Grazi, por Ou que das colecionava viagens que eu cartão fazia. postal?
Tinha alguma imagem nesse cartão postal para colecionar? Eram as fotografias das cidades, né? Cartão da Disney, cheguei a receber, então com foto do Mickey. Aí era aquelas coisas lindas. Adorava receber cartão postal, principalmente quando vinha de fora do país, né? Uma amiga que tinha família na Inglaterra, quando viajava, mandava cartão postal, então eram aquelas fotos bonitas de Londres e tudo mais. Era bem gostoso. E se você, talvez você deva se lembrar, ô Januário, na o envio de cartas era uma coisa tão comum que na rua existiam caixinhas de correio. Então nós não precisávamos ir até a agência do correio para postar a carta. Desde que ela estivesse endereçada e já selada, você podia estar na rua, ver uma caixinha de correio, colocava lá dentro da caixinha e depois, no final do dia, o carteiro passava lá, pegava todas aquelas cartas para levar à agência de correio. E hoje em dia não existe mais isso. Você não vê mais caixinha de correio pelas ruas. Pelo menos aqui em São Paulo, eu não vejo. Realmente, viu, Grazi? Só você falou agora, eu lembro que às vezes em três quarteirões tinha realmente essas caixinhas, né? É, Eu que sou porque senão mais você tinha que ir bem até mais a antigo. agência. É, é. E geralmente não tinha as agências como tem hoje, agências e correspondentes. Eram muito poucas, e mais a central, que era no centro da cidade, é verdade. É. Aí depois nós tivemos a criação. Antes do e-mail, teve o fax. Fax também foi outra revolução, porque você imagina um barulho, que era um barulho bem chato, né? Passava uma imagem. Então eu me lembro também quando meu pai comprou o primeiro fax dele lá para a empresa e a gente falava, mas como que chega um papel com um texto escrito passado pelo telefone? Era bem legal também a questão do fax. E os e-mails que acabaram com as cartas escritas. Chegaram aqui, apesar da criação ter sido em 1971, popularizou-se, pelo menos aqui no Brasil, no final dos anos 90. E aí foram morrendo as cartas, que a gente foi lidando com os e-mails, que era uma forma muito mais rápida, né? Porque você manda, a pessoa já recebe na hora. Correio demorava, dependendo da distância, chegava a demorar uma semana, alguns dias. Então, o e-mail realmente foi uma grande facilidade para todos nós. Você já mandava, já respondia e existe aí até hoje. Aí vieram os telefones celulares, né? O telefone celular, que é aquela maravilha que você pode carregar com você, que não era desse formato, era um tijolo no começo, era bem grandão. No começo só tinha a função de telefone. Depois veio já a função para você mandar uma mensagem o SMS. E quando foi em 2000, final de 96 até começo dos anos 2000, começou a surgir os smartphones corporativos. Isso já comecinho dos anos 2000, que era o BlackBerry e o Palm. Vocês devem ter tido. Para ver e-mail, porque aí era uma função mais de ver e-mail, checar documento, né? E 2007, o grande divisor de águas. Apple surge com o iPhone. Aí a coisa, a partir daí, foi que foi uma maravilha, né? 2008 vem o primeiro Android e 2009, WhatsApp. Aí, agora eu posso até parar com essa tabelinha aqui. O WhatsApp revolucionou tudo. A gente, se for parar para pensar em linha do tempo, foi muito rápido, né? Pouquíssimo tempo para nós chegarmos onde estamos hoje. Pensa, as minhas filhas nasceram já tinha celular, depois.
pro WhatsApp foi um- uma piscada de olho. E aí também começou só com as mensagens escritas, depois foi tendo chamada de voz, fotografia, vídeo, a oportunidade de montar grupos, que eu não sei se é uma bênção ou se é uma maldição, porque eu tenho acho que mais de 30 grupos. É uma coisa absurda. E os emojis, que também, quantas pessoas não se comunicam através de emojis? Você consegue mandar Ô, mensagem só Grazi, no... tem as figurinhas também, né? Hoje em dia mais ainda, Ah, tem gente que não tudo conversa por vira texto, né? figurinha, né? Tudo vira figurinha agora, né? Família adora zoar alguém. Então sempre tem um tio que é uma figurinha. Mas as figurinhas são legais. Eu sou adepta das figurinhas. E para vocês terem uma ideia, hoje nós temos mais de quase 4.000 emojis diferentes. E no ano de 2015, o dicionário de Oxford, desculpa, sempre elege a palavra do ano. Não é uma palavra que foi muito usada, ou que mudou algum sentido. No ano de 2015, vocês sabem qual foi a palavra do ano que foi eleita? Tem um chute aí, Januário? Hashtag Foi um emoji. no Não emoji. foi um emoji. É aquele da carinha rindo e chorando de rir. Em inglês, o nome dele é Face with Tears of Joy. Ele foi eleito a palavra do ano. E nenhuma palavra é. É um Fala. símbolo. Não, mas o emoji, mesmo como símbolo, ele é um método de comunicação, certo? Sim, ele é. É algo icônico, né? Mas para você ver como as coisas estão. E não é um lugar qualquer, uma entidade qualquer, é Oxford. É algo de realmente muito conceito, né? Nós temos mais de 3 bilhões de usuários no, no WhatsApp. Ele está em mais de 180 países. Brasil é o segundo maior usuário do mundo, perde apenas para a Índia, e eu acredito que seja porque a população da Índia é muito superior à nossa. Então, perdemos apenas para a Índia em termos de número de usuários. A, a nossa, as pesquisas apontam que 99% dos internautas brasileiros são usuários do WhatsApp. É muita coisa. E 95% das empresas utilizam-se dessa ferramenta para se comunicar com os seus clientes, com os seus fornecedores, fazer a comunicação interna mesmo, né, na própria empresa. E é lógico que aí nós temos que tomar alguns cuidados quando o WhatsApp deixa de ser para uso pessoal e passa a ser para um uso corporativo, para um uso profissional. E aí que a gente precisa ficar realmente meio de olho para não cair em algumas armadilhas. Então, assim, embora não exista uma etiqueta formalizada, né, regras formais, já o bom senso já tem montado algumas regras de etiqueta. Então, as regras que seriam para os bons usos dessa ferramenta. Uma delas, evitar áudios extremamente longos. O áudio, o ideal é que seja no máximo de 45 segundos, estourando 1 minuto. Sempre perguntar para a pessoa se você pode encaminhar aquele áudio, porque dependendo de onde, do local de trabalho da pessoa, não pode ouvir. Eu mesma sou uma pessoa que não consigo ouvir áudio durante o dia. O meu trabalho não me permite ouvir áudio, porque eu sou professora, então eu estou sempre em aula. Como que eu vou pegar e falar para o meu aluno, ó, espera um pouquinho que eu preciso ouvir aqui o áudio da minha tia? Não dá, né? Ou mesmo que seja de mãe de algum aluno. Hoje eu não sei, eu acredito que por enquanto esteja só no iPhone. Existe a possibilidade de você transcrever o áudio que você recebe. Então, dependendo do caso, eu já coloco lá para transcrever, só que o aparelho também só consegue fazer uma transcrição bem feita se o áudio estiver, se a pessoa estiver falando
com clareza, né? Porque se a pessoa fala muito rápido, se fala muito baixo, aí ele não consegue captar com tanta certeza, assim. Mas os áudios são uma questão que, se você tiver realmente muita urgência de falar, de repente é melhor você perguntar quando pode telefonar. Também, hoje em dia, telefonar para alguém já é complicado. Não são todos que podem atender ao telefone. E aí fica aquela coisa, tocando o telefone, você desliga, e parece que depois que do advento aí do smartphone, quem está ligando acha que o outro tem que atender na hora. Antigamente, nós telefonávamos um telefone fixo, acontecia de alguém atender e falar: olha, fulano não pode atender agora, está ocupado. Ou então dava sinal de ocupado, né, quando o telefone estava sendo usado, e você se contentava com isso. Agora não, tá tocando o telefone e você já acha que o outro tem que atender, né? Pois não, José. Eu tenho como política não abrir mensagem de áudio nem de vídeo. Eu acho que se você quer mandar mensagem de áudio ou de vídeo, você liga logo. Para mim, Então. para mim, abrir a mensagem de áudio só se for um assunto que eu acho que é muito importante, que a pessoa não tem condição, ou a pessoa não sabe escrever bem, a pessoa meio um pouco Sim, há casos tem que. dificuldade de escrever, aí eu abro, mas pessoas mesmo que é intelectualmente de formação boa, eu não abro, não. Ou eu ligo para ele, ou deixo para lá sem responder. O que acontece comigo, né? Como eu disse, eu não posso ouvir os áudios a qualquer momento. E aí depois, principalmente se for dentro de grupos, vão vindo outras mensagens, aí você acaba esquecendo que tem aquele áudio e a mensagem acaba passando batida, né? Então isso acontece bastante mesmo. Nas mensagens escritas, vamos pensar mais no corporativo, né? No profissional. Que sejam mensagens objetivas, sucintas, não escrever textão. Se você quer escrever um texto muito longo, manda um e-mail, né? Que a função do WhatsApp é ser algo mais prático, mais direto, né? Tomar cuidado com a caixa alta, né? A letra maiúscula, porque isso dá a sensação de que você está sendo rude, que você está gritando com uma pessoa. E às vezes nós não percebemos hoje em dia, que acontece muito. Nós usamos o WhatsApp Web, né? Então, está trabalhando no computador e o WhatsApp está lá. E às vezes você pode estar mexendo em algum sistema que exija que você use letra maiúscula e vai responder lá a mensagem do WhatsApp e vai na letra maiúscula. Só que isso tem um som, um som não, né? Soa como se fosse rude, como se fosse agressivo. Então, tentar se policiar e não mandar em letra maiúscula. Estávamos falando dos emojis. Muitas vezes nós nos comunicamos com um emojizinho. Mas se for algo profissional, também tomar cuidado com isso, não exagerar, não ficar mandando um monte de coraçãozinho. Dependendo da situação, você pode até colocar ao lado da sua mensagem um joinha, não tem problema, mas não vá abusar disso, não vai colocar aquele monte de figurinhas de emojizinhos ao lado da sua mensagem, porque você acaba deixando, você perde aquele toque profissional, né, do seu texto. Tomar cuidado com a gramática, com certeza isso para qualquer tipo de comunicação, e o WhatsApp não é diferente, não é só porque é uma mensagem instantânea. Tudo bem, você pode usar abreviações, não tem problema, mas faça um bom uso da gramática, das concordâncias, não vai ser nós foi, né, um exemplo tosco, mas só para ter ideia de tomar cuidado, muito cuidado com pontuação. Às vezes a pessoa escreve e esquece de colocar o ponto de interrogação. Você não sabe o que ele está perguntando. Parece que ele está afirmando. Então, eu sempre bato nessa tecla que
O ponto de interrogação é muito importante nas mensagens quando você quer perguntar alguma coisa. Não esqueça dele, senão você vai deixar de fazer algo achando que alguém está fazendo por você. Ah, horário. Falei, cuidados que nós temos que tomar. Você está. Aliás, eu tenho uma imagenzinha aqui, vou compartilhar com vocês. Você quer falar com seu, às vezes com seu colega de trabalho, às vezes com um fornecedor, com um cliente, ou quer com um funcionário, com alguém da sua equipe, não mande mensagens fora de horário comercial. Isso pode, inclusive, ter uma implicância jurídica, dependendo do caso, com reclamação trabalhista. Tudo isso, pensa, hoje em dia, tudo isso é prova. Então, você vai falar com o seu funcionário. Ah, é 10 horas da noite, mas eu lembrei disso agora, não vou esperar até amanhã, senão amanhã eu esqueço, pega e manda mensagem. Não faça isso. Anota num lugar. Uma coisa que eu faço para eu não me esquecer das coisas, eu tenho um grupo comigo mesma. Então, sou eu e eu mesma. Tudo que eu preciso fazer, eu anoto lá. Então, chegando no dia seguinte, você vai ver lá. Ah, olha, preciso solicitar o relatório X para o Lúcio. Eu deixo para fazer isso depois das 8 horas da manhã. Não vou solicitar às 10 horas da noite, certo? Perfeito, Aí, perfeito. eu amo o grupo Eu e Eu Mesma. Inclusive se chama Eu. Ah, rápido, seja rápido no responder, assim, rápido no sentido de clareza, né? Do texto conciso. A função responder é importante também, porque vamos pensar em grupo, né? Depois que você escreveu alguma coisa, fez uma pergunta, outros três mandaram mensagens aleatórias. Às vezes é algo até referente àquilo que você mandou, mas muitas vezes pode ser outra solicitação. Aí imagina, eu solicitei um relatório para o Lúcio, ó, Lúcio, você pode me mandar o relatório amanhã, até amanhã, ao meio-dia, tal. E o Januário pega e pede para o Valmiro um outro relatório urgente para hoje. E aí um responde que sim, você não sabe para quem que está respondendo. Então a função responder já te direciona a pergunta correta, fica tudo com muito mais clareza. E a função arroba para o nome da pessoa, para você citar aquela pessoa, também é bastante importante, porque principalmente quando nós estamos falando de grupos. Muitas vezes você pode deixar batido, você não viu a mensagem naquele momento e o grupo tá rolando com vários comentários, várias perguntas, várias questões. Passou batido. Você não sabe que alguém está solicitando alguma coisa para você. Se esse alguém tiver marcado com o arroba, ele vai ficar indicado no grupo que tem uma mensagem para você e já vai levar direto para aquela mensagem. Então, a função do arroba para marcar a pessoa com quem você quer falar é bastante importante. A educação, né? Sempre cumprimentar. Aquelas mensagens de bom dia que todas que as titias gostam de mandar nos grupos de família. Nos grupos profissionais, não façam isso. Bom dia, quando você for falar, realmente tem alguma coisa para dizer. Então, antes de você se dirigir ao grupo, tudo bem, bom dia a todos. Ah, queria informar que hoje eu vou me ausentar, uma coisa assim. Mas não ficar mandando bom dia. Ainda tem aquela que manda bom dia, boa tarde e Boa boa tarde, noite no boa mesmo. noite. Sempre tem Completo. a tia que gosta de tudo. Eu falaria até que nos grupos de família também é bom evitar isso, porque vai enchendo o, o grupo de mensagens. Mas aí é outra questão, é família. Também não vamos ser tão chatos assim, tão cricas com as titias, né? Mas no grupo profissional não façam isso.
Então, bom dia e boa noite é só boa tarde quando você for realmente se dirigir ao grupo. E eu acho que de etiqueta é mais ou menos. Acho que é isso, acho que eu não esqueci nada, não. Vamos ver aqui. Respeitar horário, ser claro e objetivo. Ai, saiu um erro de português, meu Deus, que vergonha. Ah, No, deixa eu no- perguntar na minha agora. mensagem, olha só. Aliás, eu vou falar disso no próximo tópico, vai ser bom, porque já estou passando vergonha aqui. Ser claro e objetivo, evitar áudios e cuidado com a pontuação e o tom, né? Evitar mensagens irrelevantes. Então, o grupo é profissional, você não vai ficar mandando piada. Deixa para mandar as piadas no grupo de amigos, no grupo de família. Evitar debates acalorados. O grupo não é para isso, não é para você ficar tendo discussões. E não mudar informações do seu grupo sem a permissão. Ou seja, mudar foto, mudar o nome do grupo, né? Tudo isso para ser feito tem que estar num certo acordo de todos os participantes. Evitar informalidade excessiva e usar o responder. Essa dica aqui é boa. Se você não diria isso pessoalmente ou por e-mail, não diga no WhatsApp. Parece que fala que a internet é terra de ninguém, né? O WhatsApp também virou meio terra de ninguém. Ah, eu posso falar o que eu quiser. Não estou vendo cara a cara a pessoa, então fico com mais coragem. Não, não façam isso. Educação e bom senso, e aí já é em todos os grupos mesmo, né? Até de família e de amigos. Os grupos, ah, só uma curiosidade, né? Surgiram em 2011 e só podia haver 15 pessoas no grupo. Hoje, nós podemos ter até 1.024 pessoas. Imagina um grupo de 1.000 pessoas e todo mundo querendo debater um futebol, né? Começa a dar aquela briga de clubes ou debater política. Então, é complicado. Segurar 1.000 pessoas com dentro dessa etiqueta é bastante difícil. Outro cuidado que devemos sempre ter em mente é de não enviarmos mensagens das quais nós não temos certeza, né? Que são as famosas fake news que surgem aí, porque, eu recebi o negócio, eu achei interessante e pego um caminho para o meu grupo. Mas será que é verdade? Então, ficar mandando corrente, fake news, é, imagens às vezes muito sensíveis, com fotos chocantes, isso não é legal. Você tem que saber para quem você pode mandar determinado conteúdo. Isso é bastante importante. É, e eu acho que de WhatsApp era isso que eu tinha para falar. O Valmiro tem alguma pergunta? Duas. Uma, eu acho que você falou com relação ao erro aqui de português, parece. Eu acho que é o erro, né? Mas você quer dizer o quê com essa evite antes de receber? Então, foi isso que eu falei que saiu errado. Você quer dizer o quê aqui com isso? Ah, antes de encaminhar a mensagem, é que eu devo ter comido alguma coisa. Ah, Agora eu até já me desconcertei aqui, então tudo bem, pode deixar. porque realmente eu Se não lembrar, lembro. você fala, se lembrar, depois você comenta. E a É, segunda, pode, Ô, ô, pode Valmir, não deixar. dá para ver você, Valmir. Só dá para ver o fundo. oi. Não, e aí a gente pensa que a sala dele é assim, dá vontade de trabalhar com ele. É bonito, né? Essa praia linda aí no fundo. É inteligência artificial. E aqui eu uso o recurso responder seletivamente. E onde tem esse recurso? Que eu desconheço ele. Quando você clicar na mensagem, deixa eu ver Aparece se. responder. Então, tem uma mensagem, aí você vai pegar, segurá-la, vai aparecer
várias alternativas: responder, encaminhar, copiar. Aí você clica no responder, você já responde aquela mensagem. Isso não é só no iPhone, não? Não, não, isso tem em todos. É só você pressionar a mensagem que já aparece, vai aparecer a opção dos emojizinhos, né, de reação, e mais algumas alternativas que você pode apagar a mensagem, favoritar, copiar, e uma delas é responder. Responder, no meu, pelo menos, é a primeira delas. E se você estiver usando no computador, basta clicar com o lado direito do mouse. Aí já aparece também a opção de responder. Que aí você responde já direto aquela pergunta e não fica a sua Aparece resposta responder. solta. No computador só aparece responder. Então, mas é isso mesmo. Só responder, mas não tem essa. Responder select com. Ah, não, não, é só responder. Ah, responder É tem. isso Ah, pensei mesmo. que tinha a opção de responder já ali, fazer alguma coisa seletivamente, o próprio sistema. Não, isso daí, o seletivo é que Assistência você está do. selecionando aquela mensagem para ser respondida, Entendi, agora tá entendi. bom? Agora, uma outra coisa que tem acontecido demais é o fenômeno FOMO, que é Fear of Missing Out, medo de estar perdendo algo importante. Então, o smartphone, infelizmente, aprimorou isso também, né? De da pessoa achar que precisa o tempo todo estar em contato com alguém, estar se informando. Então, recebe lá, ouviu um cliquezinho no celular, já vai lá ver. Ou então, às vezes, não tem nada, mas pega o telefone e já começa a procurar coisas, porque parece que está faltando algo se ela não estiver se informando naquele momento. E isso está atrapalhando muito a saúde mental de muita gente, principalmente dos jovens. O que já tem acontecido são algumas pessoas querendo fazer um detox, né? Então, exclui sua conta do Face, exclui a conta do Instagram, para ter esse detox, para não ficar tão dependente do celular. Isso é algo muito sério, porque causa ansiedade, aquela sensação de que a vida dos outros é melhor que a minha, baixa autoestima, todo mundo fica insatisfeito, é bem triste. E quem está nesse estado já exacerbado precisa muitas vezes de fazer tratamento, né? Uns tratamentos psicológicos, psiquiátricos, terapia, existem já terapias próprias para isso. Então, nós precisamos ter a nossa consciência digital. E eu acho que de WhatsApp era isso que eu tinha a dizer. Januário, você quer complementar alguma coisa? Quer trazer alguma coisa? Uma coisa que tem, assim, obviamente no WhatsApp, nos grupos, né? Tem grupos que têm administradores ativos, né? Então ele Sim. acaba controlando as mensagens, né? E excluindo Uhum. pessoas e tudo mais, né? Então isso é algo que normalmente eu vejo que funciona bem. Mas agora eu Verdade. pergunto para você, eu vejo às vezes pessoas escrevendo em grupo, escrevendo muito errado, tá? Uhum. Ou mesmo até áudios, né? Falados, né? De uma maneira incorreta. Em situações como essa, assim, o que que a gente pode fazer para a pessoa? Claro que às vezes a gente dá um toque, né? Uma observação, mas o que que você acha? Você costuma ver isso também? O tempo todo. Mas não podemos expor essa pessoa no grupo. Aí tudo depende do seu grau de intimidade da pessoa com aquela pessoa. Mas vamos supor que seja um amigo seu e você vê que tá realmente escrevendo, cometendo erros assim absurdos. Você pode dar um toque nele, mas em outro momento, em particular, uma das opções que nós temos no responder é o responder em particular, que aí a sua resposta vai só para aquela pessoa, então vai ser uma conversa só entre vocês dois, não fica no grupo. Isso é bem interessante. Mas se você tiver realmente muita aproximação, muita afinidade com ela, eu estou em alguns grupos que às vezes eu vejo uns erros, mas eu não vou chegar para ele.
para a pessoa e falar: olha, você escreveu isso errado. Não cabe a mim fazer isso, né? Aquela coisa, não te perguntei por que que você está falando. É bem delicado. Dá um dicionário de presente para a pessoa, assim, para dar um toque, uma gramática. Mas é delicado demais. E a gente vê bastante. Mais alguma coisa dos grupos? Ó, aqui no YouTube não temos perguntas. Alguém aqui da sala tem alguma pergunta? Graças, podem fazer. Se alguém tiver alguma observação, Não, algo que a não, gente vê. Eu já vejo não, pessoas conversando só Giovanni, por figurinha. tá de bom tamanho, a gente está só aprendendo e queremos aprender mais. É isso, né? É isso, né? Então vamos falar sobre a inteligência artificial. Nossa, esse é o meu pavor de hoje. Então, mas não é para ser um pavor, né? Eu acredito. É pavor de todo mundo, aliás, de É, muitas pessoas, mas não é, precisa. certo. A, ela está aí para nos ajudar, né, como coautora. Então, muitas vezes você vai redigir um texto e pode sim se utilizar dela para elaborar o texto para você, para tradução. Quantas ferramentas de tradução não existem? Dá para fazer, para te instruir em determinado assunto. Então, assim, realmente a IA está aí para nos ajudar e é uma ferramenta de agilidade, para padronizar. O que que acontece? Precisa ser bem alimentada para que ela venha te ajudar e não lhe atrapalhar, né? O que que aconteceu comigo? Que eu falei: "Ih, passei vergonha e é o que eu vou falar lá adiante." Essa imagem que eu preparei foi feita por IA e passou batido pela minha revisão, que estava escrito, opa, desculpa, antes e não antes. Então, o que nós temos que fazer depois de nós gerarmos uma imagem ou elaborar um texto é sempre ler. Essa semana também eu fui fazer, aliás, não foi com texto meu, foi com de uma colega. Ela foi fazer uma imagem do feriado. O, então ela alimentou lá o prompt pedindo para gerar uma imagem de que o escritório não ia funcionar na quarta-feira, mas que retornaria na quinta-feira, dia 10. O que que a IA fez? Fez lá: estaremos fechados na quarta, mas voltamos na quinta, dia 9. Então, ele trocou a data. A data que estava fechado foi a data que ele colocou de retorno. Se ela não olha isso, ela ia disparar uma imagem errada. Então, é importante que nós sempre revisemos antes de disparar um texto, uma imagem. Essa aqui do Sindiconte, estou vendo que está Reforma Tributária do Consumo. Provavelmente isso deve ter sido feito um, uma IA, pode ser que não. Mas aí o que que acontece? Tem aí intensivo, prático, tem uma data. Poderia estar a data errada. Então, sempre se atentar a esses detalhes, né? Que esses erros, né, têm até nome. Eles são chamados de alucinações, quando eles trazem informação errônea. Eu fiz um exemplo, eu espero que esteja certinho aqui. Pera lá. Ih, fui compartilhar, entrei em lugar errado. Aqui, dos prompts. Então, o que são os prompts? Os prompts são o, a, a informação que você passa para a inteligência solicitando o que, que você quer que ele gere. Se você colocar aí, ó, explique a NFCE, que eu já nem lembro mais, é Nota Fiscal do Consumidor, fui pesquisar isso. Ele pode Isso, trazer, ele é isso pode mesmo. trazer qualquer tipo de informação. Ele pode.
simplesmente falar o que significa essa sigla, pode falar quando surgiu, quando usa, pode buscar uma pesquisa antiga e pode trazer coisas desatualizadas, inclusive. Agora, você coloca aí, cria um texto explicativo em linguagem simples, direcionada a pequenos varejistas paulistas, sobre a obrigatoriedade da NFC a partir de 2026, destacando o fim do CF e SAT. Aí você já está falando para quem que você vai mandar, o que é que você quer que faça parte da informação. Está pedindo uma linguagem simples, que é para que o seu leitor, que é o seu público-alvo, entenda, para não vir algo muito técnico. Então, tá vendo como você vai alimentando com mais detalhes ao outro? Escreva um e-mail sobre impostos. Olha que amplo. Pode falar qualquer imposto. Então, ela vai trazer muitas informações, mas vai ser aquilo que você quer? Redija um e-mail formal para meus clientes do Simples Nacional, explicando que a guia do DAS vence no dia 20 deste mês. Oriente que faça o pagamento via portal do PGMEI. PGMEI, né? Então, essa é a questão da IA. Você tem que alimentá-la com todas as informações que você quer. Eu uso, às vezes, para gerar imagens para as minhas aulas. Então, eu coloco qual é a idade do meu aluno, porque uma criança que vai chamar a atenção de uma criança de 6 anos é diferente do que vai chamar de uma de 11 anos, que é diferente do que vai chamar a atenção de um adolescente de 16. Então, não adianta, se eu quero fazer algo bem direcionado para aquela minha turma, para aquele meu aluno, eu vou colocar a idade deles, o perfil deles, porque também tem turmas que são mais, ou alunos que são têm mais maturidade do que outros, só para vocês entenderem como que funciona você pensando no seu público. E aí você fala, eu quero a imagem assim para trabalhar vocabulário tal, eu quero trabalhar, sei lá, análise sintática para alunos do sexto ano do fundamental. Por quê? Porque do sexto ano vai ter um nível de dificuldade de exercício. O do primeiro ano do ensino médio já vai ser outro nível de dificuldade. Então eu vou alimentando com tudo, todas essas informações. E aí você deixa um prompt mais recheadinho e com risco de menos erros acontecerem, né? Porque pode vir. Outro dia, aí eu vou contar uma história aqui que foi triste também. Eu pedi para gerar uma imagem e tinha uma palavra, eu não me lembro agora qual era a palavra, mas era para ser com acento circunflexo. Então vamos supor que fosse econômico. Não era econômico, mas só para exemplificar. E apareceu a imagem com o econômico com acento agudo. Econômico. Eu pedi para corrigir de acordo com a língua portuguesa. E veio igual. Olha, eu tentei várias formas e ele não mudava, ele não corrigia. Eu falei, gente, esse chat tá burro hoje. Peguei, fechei e fui para um outro aplicativo, alimentei lá com o meu texto e fez bonitinho, fez tudo certinho. Depois de algum tempo que caiu a ficha, por que que estava vindo errado? Eu pedi para, de acordo com a língua portuguesa. Português do Brasil, econômico é com acento circunflexo. Português de Portugal é com acento agudo. Então, eu preciso, inclusive, explicitar o que tipo de português que eu quero. Eu quero português do Brasil ou eu quero português de Portugal? Se eu for fazer uma aula de inglês, eu quero inglês americano ou inglês britânico? Porque a ortografia muda. E ele fez certo. Ele fez de acordo com a língua portuguesa. Mas eu não coloquei de qual país que eu queria.
Então, tá vendo como a gente precisa. Só que isso nós vamos aprendendo no uso Professora, mesmo, no dia a professora, dia. desculpe, é uma curiosidade, posso Diga. perguntar? Então, é assim, para a professora que é da área, às vezes é mais fácil, né, de olhar e perceber, né, esses erros. Mas nós, que somos mais pobres mortais, assim, não somos muito da área, existe um revisor para isso ou não? Minha curiosidade. Você pode pedir para a própria IA fazer a revisão e aí você Ah, coloca de acordo com a norma culta da língua portuguesa do Brasil. oh, legal. Norma Obrigado. culta, gramática normativa. Você, na sua área, você quer fazer, sei lá, escrever uma palestra, um artigo. Um texto de Aí você coloca, inclusive, que você gostaria que fosse fundamentado nos autores tal e tal e tal. Tem os teóricos que vocês devem seguir, devem conhecer, né? ler. Algum. Então, já pede para ser de acordo com o teórico X. Quer dizer, E a revisão. bem mais específico, então. Isso, porque senão ele vai buscar de qualquer fonte, Sim. né? Aleatório, né? Aleatório, exatamente. Ok, ok, obrigado. E aí a gente tem essa chance de revisar, de editar. Não gostei disso, pede para refazer, pede para mudar. Então, você fala assim, não, daqui não está de acordo com a gramática normativa. Eu gostaria que estiver. Aí você pode até citar. Então, vai lá no Google, pesquisa lá o nome de um gramático famoso, né? Então, nós temos o Segala. Então, eu quero de acordo com a gramática do Segala. E ele vai fazer a revisão, a correção para você. Tá certo? Mais algum comentário? O Isso Grazi, eu tudo. tenho. Ah, pode falar. Vou fazer. Não, do jeito que você falou, a questão da língua portuguesa, né? Aham. Você pediu e, claro, avalia, né, aquilo que foi respondido, né, pela inteligência artificial e a gente nota a questão do prompt, né, ser bem escrito, ou seja, Isso. aquela, digamos, ordem, né, traduzindo para o português, né, Uhum. solicitação que você quer, mas tem que escrever ela de novo de uma maneira mais completa possível, detalhada, e assim a inteligência vai fazer, né? A gente acha que a inteligência, e eu já tive situações que eu vi, a pessoa ela não consegue escrever exatamente aquilo que ela está pensando. Ela É. acredita, né, que o receptor da comunicação saiba o que ela imagina, né? E ela escreve só uma pequena parte, sabe? E a gente não consegue ler mentes ainda, é isso que eu falo, né? Então, quando a pessoa solicita alguma coisa, seja para um membro da sua equipe, né? Seja para um cliente, seja para um colega, ou mesmo para a inteligência artificial, escreva, né, o mais detalhado De possível, né? forma O mais, clara. né? E objetiva. O Né? olhar humano é sempre necessário, porque com certeza a IA é extremamente inteligente, mas ela precisa desse toque humano para funcionar direitinho, que é o texto bem redigido, assim, bem redigido que eu digo bem alimentado, né? As informações, você tem que saber pedir para que ela trabalhe a seu favor. Aí não tem problema, não. E também uma coisa que tem que tomar cuidado é para não ficar tão dependente assim, que aí você também já desaprende a escrever, né? Então, de vez em quando, escreva aí de próprio punho. Eu falo que eu gosto, que eu gosto de fazer os meus textos, aí eu digito, depois peço para dar uma revisada, ver se faltou alguma coisa, tem algo a acrescentar, mas eu gosto bastante de escrever. Só que, sem dúvida, se eu levo 15 minutos para escrever um texto, ela em 30 segundos me aparece com o dobro de caracteres que eu havia escrito e com muito mais informação, né? Então, Professor, ela mais uma realmente ajuda curiosidade. muito. Tô Pode. cheio de curiosidade, né? Mas realmente é muita curiosidade que a gente tem com relação a isso. Por quê? Porque, vamos supor, a professora, nas suas aulas, aceita a inteligência artificial para pedido de trabalho, essas coisas? Uma curiosidade.
Isso é complicado, viu, Lúcio? Eu, assim, eu não sou professora de escola, né? Tá, Eu, eu dou aulas particulares. tá. Aí eu tenho um aluno de ensino médio e nós estamos trabalhando justamente redação para praticar para o Enem. Não E tem ele, como, né? só que aí ele precisa escrever no Enem, ele não vai ter o Sim, computador sim, para. exato, exato, é. Aí ele me mandou outro dia uma redação. O começo dava para ver as marcas, né? O perfil dele no texto. Quando chegou na conclusão, eu falei, essa conclusão está muito perfeita. Aí fiz a correção, fui corrigindo com ele, conversando. Eu falei, olha, me diz uma coisa, Zezinho, você precisa ser sincero comigo. Você colocou isso no chat, em alguma IA? Aí ele, eu não estava conseguindo fazer a Poxa, conclusão eu coloquei. olha então, é incrível, né? Aí eu falei assim, precisa, não tem problema você usar a IA para fazer as pesquisas, né? Sim. Mas na hora de desenvolver o texto, escreva você, porque nós estamos Não fazendo aula aprende, para né? isso, para você Não aprende treinar nunca, é verdade. e vai chegar na FUVEST, né? No vestibular, no Enem, você não vai Não vai ter ter como. IA, Então você não vai precisa ter. saber. Aí ele, não, não, eu sei, desculpa. Mas Legal. eu incentivo sim para as pesquisas. Então, principalmente redação de Enem, vem uns temas assim muito amplos e coisa que um adolescente de 15 anos muitas vezes Não não tem tem ideia. maturidade para entender, para conhecer, dominar o assunto. Então, para os exercícios, eu falo, pesquisa assim, procura bastante ideia e desenvolve. Porque com ele tendo conhecimento, fica mais fácil depois de ele desenvolver o texto. Porque senão o texto Abre vai, bastante, né? senão o texto vai vir pobre mesmo. Sim, sim. E, infelizmente, isso é algo com o qual eles vão ter que se acostumar, que eu falo, isso é leitura, né? Ele tem que ler bastante. Entrou no ensino médio, tem que começar a ler jornal. Não É tem jeito. verdade. Eu lembro direitinho que quando eu entrei no primeiro ano do colegial, eu assinei um jornal. Fez assinatura. Eu fiz assinatura de jornal, porque precisa, né? Sim, sim. Vestibular, na minha época não tinha Enem, mas vestibular e Enem é isso, é atualidade, então eles precisam ler. E quem lê bastante acaba desenvolvendo muito bem, muito melhor a Aprende, escrita, aprende. né? Mas eu aceito a IA nas aulas, sim, Ok, obrigado. com parcimônia. Ótimo. Deixa eu fazer um complemento, né? O que o Lúcio perguntou, eu também sou professor, né? O Lúcio, assim, quando a gente percebe, tá? Porque tem situações que, assim, a gente conhece o aluno, né? É Deve saber intuitivo, disso. né? Então, às vezes, assim, tá muito diferente, né? Eu dou aula de contabilidade, né? E Sim, alunos, por sim. exemplo, de contabilidade básica, tá muito perfeito o texto, Lúcio, análise, Aham. perfeita, tudo. Calma aí, você é básico, você não é avançado, Não entendeu? tem Tem como, né? alguma coisa que tá estranha aqui, né? Então a gente acaba. Como dizem, algo de É, errado não está certo. exato, É, entendeu? Mas agora sim, tem situação não que o aluno ele pede às vezes só para melhorar um pouco o texto dele e tudo mais, né? Então tem assim situações e situações, isso acontece com a Grazi, né? Que é quando a gente consegue, né, verificar, né, que tem algo estranho, sabe? Ele está muito avançado do nível dele, É, salvo o se for um nível do fenômeno, né? vocabulário, tudo né? isso. Palavras, sabe assim, fora de jargões, sabe? Eu falo, opa, tem algo aqui. Alguém começou a estudar contabilidade com 3 anos de idade, aqui, sabe? Então tem alguma coisa estranha, Não né, é, Lúcio? é que sua aula deve Perfeito. ser muito boa. Olha, é isso aí. Eles estão Sei, né? aprendendo Vai saber. mesmo. Pode ser também. Grazi, tem mais algum tópico que você Não, queira não. explanar aqui? Agora, por enquanto, a Rose Villarruel está agradecendo aqui. Assunto bacana. Falta um certo bom senso nas pessoas hoje em dia. Falta, né? Depende da pessoa, né? Ainda Pois falta é. ter algum bom senso, tem que tomar cuidado. Bom, você vê que voa o nosso tempo aqui, né? É muito É, rápido, é Boa. muito. E quando Tem que o ficar assunto chamando é você bom, mais vezes.
Será um prazer. né? Até alguém disse que ia embora, acabou ficando até o fim, tá vendo? Alguém falou assim, eu tenho que ir É, embora. né? Nem foi, né? Então, acontece é que eu costumo sair por volta de 15 para as 8 horas, mas o horário deu 8 horas, então eu tive o privilégio de acompanhar. Agradeço. Olha lá, Ótimo. parabéns. Você Foi é isso Dona muito aí. bom. Solange Sabe não vai que ficar brava se chegar mais tarde hoje. Não, não, eu vou dizer, eu estava assistindo a aula da Grazi. Isso. Olha, mostra para ela, manda o tranquilo. link para ela, É. né? Para Não, eu vou mostrar mandar, mas não e, tenha dúvida. e, Tenha dúvida. É isso mesmo. Ela e vai tudo mais. aprender também. Sabe, Ela gosta. a gente sempre aprende. Sabe que comunicação, né? Claro, algumas pessoas que trabalham mais com comunicação, como eu escrevo artigos, né? Falo em público e tudo mais, a gente sempre tem muito para desenvolver, né? A comunicação, eu vejo assim, ela nunca está perfeita. Sempre tem algo para melhorar, a escrita vai evoluindo, né? E tudo isso eu acabo percebendo, né? E acho isso muito bacana. Por isso, assim, E a na sua linguagem está sempre fala mudando. também, É uma exatamente. Quanto de evolução informação traz? constante. Exato. É isso que eu sempre É. digo. A gente nunca está preparado. Então, por isso eu sempre falo, tem que continuar lendo, né? Leiam artigos, leiam livros, escrevam a caneta. Eu sempre falo, meus alunos, escrevam a caneta. Vai praticando. Ah, mas não tem o que escrever. Copia um parágrafo. Abre um livro, copia. Não é para você ir praticando, porque é algo que Aluno hoje nem necessita ser caderno tem exercitado. mais, né? Não, nem caderno. Outro dia um aluno meu pediu Nada. uma caneta. Eu falei, como assim você não tem uma caneta? Ele não tem uma caneta, eu não trago. Eu falei, mas você vem para a universidade, você tem que ter uma caneta. E aí eu acabo. Nesse dia tive que emprestar a minha. Eu falei, ó, você vai fazer a prova com a caneta do professor. Se você tirar menos que 10, eu vou zerar a sua prova, hein? Aí ele deu risada e tirou 10. Mas Foi super bem. Aí eu Olha ainda falei assim, um só. comentário que eu fiz. Ainda também com a caneta do professor é fácil, né? E você sabe que mas o existem muitos Januário, estudos a sobre a gente ouve. escrita que Desculpa, perdão, sim. desenvolve o sistema cognitivo, a escrita manual. Exato, eu sei. Por Mas isso a que eu sempre gente peço para ouve eles hoje. escreverem a mão. A gente ouve hoje, quando pessoal mais novo, que isso é coisa do passado. Ah, mas é Eu já importante. ouvi isso. É, e- pois é. Enfim, né? É outra discussão. Graças, mas a É, gente quer que você venha exatamente. mais vezes. É muito bom, né? Venha Que mais bom. vezes aqui debater com a gente, trazer mais informações, né, de linguagem, de comunicação, que a gente precisa melhorar, né? Nossos associados precisam melhorar, e Muito. cada vez, o nosso pessoal que está assistindo pelo YouTube também precisa melhorar, né? Em grupos hoje nós falamos de temas importantes de tecnologia, né? Mas assim, tudo precisa melhorar. Um texto que a gente escreve, um áudio, um parecer, às vezes uma instrução, tudo pode ser melhorado, pode ser colocado numa linguagem mais atual, né? Que é importante, Sim. e principalmente trazer mais benefícios, entre a comunicação entre as pessoas, os indivíduos, os grupos, né? Isso acaba ajudando ah, a todos cada vez mais, tá bom? Bom, para finalizar, eu quero agradecer muito a sua presença e participação uma vez, agradecer em nome do nosso presidente Claudio Meitonon, agradecer a todos aqui da sala, pessoal do YouTube, muito obrigado mais uma vez, né, por todos estarem aqui, né? Espero que a Grazi venha mais vezes durante esse ano, né? Estou montando as agendas aqui, né? Tem muitos tópicos, enfim, muita coisa. Agradeço bastante. A palavra é sua, Grazi. Eu que agradeço mais uma vez a presença de todos que ficaram até agora, finalzinho aqui, aguentando numa quinta-feira, pelo menos aqui em São Paulo, uma quinta-feira fria. E desejo só muita paz aí para todos, boa noite. E Amém, amém. aceitarei com certeza outro convite, querendo é só combinar. Tá vendo? Ela gostou Obrigada a muito aqui de nós. todos. Tá vendo, Lúcio? O pessoal aqui é muito gente Opa, boa. muito Obrigado, bom, muito pessoal. bem mesmo. Mais uma vez. Muito obrigado. Lucas, pode encerrar. Obrigado, pessoal. Bom Tudo final de de Boa semana. bom. Até noite. mais, boa noite. Boa noite. Tchau, Oh, tchau. boa noite. Transmissão encerrada, pessoal. Tudo certo. Ótimo.